E quando você tem contato com outras pessoas de outras áreas, te abre a visão para algumas coisas que você dá um passo na frente em relação a outras pessoas, né, da nossa área, porque você começa a fazer diferente. Então, isso me ajudou muito, né? E graças a Deus, depois de 4 meses, a gente voltou a ter o crescimento. Cada vez que eu dedico mais tempo na parte estratégica, mais a minha hora vale. É muito gostoso a gente crescer mais. Né? E com esse marketing adequado, a gente fica até mais feliz porque a gente atrai mais os pacientes do jeitinho que a gente quer, que se identificam com a gente. Então, o trabalho fica muito mais prazeroso, né? É uma outra realidade, assim, que foi muito bacana. Olá, pessoal. Hoje o bate-papo vai ser a nossa segunda entrevista aqui com a doutora Priscila. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Depois de um tempo, quando teve um outro salto de crescimento, então tem aprendizados novos, então a gente está gravando uma outra entrevista para que a gente possa compartilhar o que a gente teve de diferente para trazer esse novo salto de crescimento, né? Mas antes, conta um pouco para a gente, Priscila. Se a gente vai estar assistindo pela primeira vez, o que você faz da clínica, onde você está também? Então, meu nome é Priscila, né? Eu sou dermatologista, sou especialista em cabelos e em estética. Eu me situo no interior de São Paulo, em São Roque, e a gente aqui tem uma clínica, né, focada para essas áreas de dermatologia e tal. Quando eu busquei a Codirect, eu estava numa fase de cursos online também, né? Uhum. E a minha intenção foi muito mais, que até eu ia comentar sobre isso, Evandro, porque eu tenho muitos médicos, às vezes, que me procuram no Insta para saber de vocês a respeito dessa questão, assim, de como fazer o crescimento do Insta em número de seguidores, né, de curtidas, de engajamento. E eu fui uma das pessoas que também procurou vocês voltado para isso. Eu tenho um Instagram desde 2013 e o meu Instagram, ele, né, foi gradualmente crescendo ao longo desses anos. Só que eu senti que chegou uma hora, que eu não sei se por os seguidores antigos, às vezes esfria, eu achei assim, que estava caindo muito, ou se meu conteúdo também não estava muito legal, né? Então, assim, estava tendo menos comentário, menos curtida, eu senti assim que não estava igual era anteriormente. Então, eu falei, não, como eu estou querendo fazer os cursos, eu vou procurar eles para poder ajudar a melhorar o meu marketing, né? A melhorar, aumentar a curtida, aumentar os seguidores. Então, assim, foi muito, eu falo sempre, foi muito além do que eu imaginava quando eu contratei vocês, que seriam algumas curtidas a mais, né? Então, repercutiu de uma forma muito mais positiva na clínica. Às vezes as pessoas falam, não, eu já estou bem nisso, mas é muito gostoso a gente crescer mais. Né? E com esse marketing adequado, a gente fica até mais feliz porque a gente atrai mais os pacientes do jeitinho que a gente quer, que se identificam com a gente. Então, o trabalho fica muito mais prazeroso, né? É uma outra realidade, assim, que foi muito bacana, mas aquilo não foi só momentos felizes, né? Durante a mentoria, né? Uhum. Eu contratei em fevereiro de 2021 e foi uma mágica, porque eu fui crescendo assim, a cada mês eu crescia mais. E eu sou uma pessoa muito assim de botar tudo na prática, né? Por exemplo, pra você ter uma noção, o Thiago até no início me chamou a atenção, porque assim, eu entrei, aí em 2 semanas eu já estava no passo 4 e eu já estava querendo participar do desafio. Eu fiquei brava porque ele não deixou eu participar do desafio. E aquilo, né? Hoje eu entendo, porque às vezes realmente, se a pessoa não está muito preparada e entra no desafio, ela atrapalha o rendimento de todo o grupo, que às vezes está numa fase mais avançada, né? Tudo tem seu momento. Mas assim, eu sou muito de botar na prática, então por isso que desde o primeiro mês a gente já começou a crescer na clínica por conta disso. Tanto o engajamento no Instagram, mas o crescimento ali da clínica como um todo. Só que chegou um momento que aí eu parei de crescer, que foi mais ou menos em outubro. Uns 6 meses crescendo e depois chegou num platô. E aí num platô, e às vezes alguns meses começou a cair, né, aquilo aí eu fui ficando, e isso foi muito bacana, eu estar na mentoria, porque assim, eu era uma pessoa antes, e eu virei outra depois, porque eu não tinha essa visão de negócio.
E lá na mentoria, eu passando essas dificuldades, né, eu tendo esse acesso ao grupo de empresários, né, então todas as dúvidas, né, a equipe de vocês é muito bacana, sempre está muito solícita, nunca fiquei um dia sem ter uma resposta, né, então todo mundo me deu uma assistência de uma forma que me fez ter uma visão da clínica como uma empresa que ela é e enfrentar essas dificuldades, para não deixar a minha empresa, né, diminuir o faturamento, para não deixar a gente estar evoluindo. Então, foi uma época, assim, muito de dificuldade, que eu me mantive ali, bem, assistindo, reforçando no marketing, né, todo mundo me auxiliando, focando, vendo o que eu podia fazer de diferente. E quando eu entrei na mentoria, eu também tive essa questão essa mentalidade, que eu pensei assim, não, eu sou médica, quase não tem ali médico, então, assim, não vou conseguir ter troca de ideia, não vou conseguir fazer nada, assim, para o crescimento. E, assim, isso modificou de uma forma que, como eu vejo hoje, como os negócios são parecidos e como eu aprendo muito com outras pessoas de outros negócios. Que a gente vai, muitas vezes, além da nossa área, né? Porque, às vezes, na nossa área, todo mundo faz a mesma coisa. E quando você tem contato com outras pessoas de outras áreas, te abre a visão para algumas coisas que você dá um passo na frente em relação a outras pessoas, né, da nossa área, porque você começa a fazer diferente, a ter uma visão a mais de outro negócio que se aplica para você. Então, isso me ajudou muito, né? E graças a Deus, depois de 4 meses, a gente voltou a ter o crescimento. Foi muito além do que eu esperava, né? Então, eu busquei vocês focado em relação à curtida e eu tive crescimento como pessoa, como empresa na clínica, que eu jamais imaginava. Por isso que eu falei, é o maior prazer eu gravar esse case novamente, que eu acho que agora eu tenho muito mais experiência ali de Codirect. Essa experiência, assim, para mim foi incrível. Nossa, sensacional, Priscila. Assim, primeiro, parabéns, assim, por todo o seu empenho desde o começo, e legal essa maturidade, até para 1 ano e 4 meses depois, o pessoal ouvir, porque, assim, não existe mágica de virar 2, 4, 6, 8... 16, 32, 64 e multiplicando um atrás do outro. Assim, teve um rompante de crescimento muito grande nos primeiros meses e, como você falou, chegou num platô. E precisa ser feito outras coisas, outros ajustes para poder dar um novo salto de crescimento. E legal que você se manteve firme e persistindo e ouvindo, principalmente. Acho muito, muito louvável isso de pedir apoio, de ouvir e redesenhar, porque depois o resultado volta a crescer novamente, né? A gente estava comentando, esse último mês agora, fim de maio, foi o recorde histórico da clínica, né? Sim, sim. A clínica está indo muito bem novamente, né? A gente vai sempre estruturando, então botando coisas novas, e graças a Deus está indo tudo bem. Que bom, parabéns. Conta um pouco também, Priscila, dessa parte de equipe que a gente trabalhou, você contratou mais pessoas, né? Como que foi, quantas pessoas estão na clínica hoje, como foi esse processo de alavancar mais tempo com mais time, né? Porque chega uma hora, como você comentou, a gente precisa estruturar também a operação para poder receber essa demanda nova de pacientes, né? Não, então foi outra questão, assim, que eu tive muita ajuda, né, nessa visão, assim, da importância da equipe, né, que sozinha eu vou até um ponto, mas com a equipe eu consigo alcançar um resultado muito mais extraordinário. E quando a gente começou a ter a queda na clínica, nessa fase, né, de outubro, saiu uma funcionária que estava indo muito bem. Então, assim, aí abalou tudo. Eu acho que foi uma das coisas que interferiu bastante. E aí, nessa fase, eu fiquei até adaptar, consegui encontrar uma funcionária que eu achasse que se engajasse ali, que entrasse bem na cultura da empresa. Foi muito difícil, né? Eu acho que eu fiquei durante uns 3 meses, assim, e depois deu certo, então, e eu comecei a focar no treinamento, que era uma coisa que eu antes, como médica, não tinha essa visão dessa importância. Então, hoje em dia, toda semana, eu tenho treinamento com a equipe, né? Eu ajudo a elas a entenderem melhor qual é o propósito da clínica, e as pessoas que se identificam, elas vão junto comigo nesse sonho. Então, a gente tem muito essa vontade de oferecer um atendimento, assim, diferenciado para as pacientes, e todas as pessoas que estão aqui comigo hoje, elas têm a mesma ideia. E a gente agora, no mês passado, eu contratei mais uma pessoa para ajudar a agregar nessa questão das vendas da clínica, né, dos procedimentos dos pacientes. E aí a gente também, sabe, essa questão de ter, que vocês falam muito,
essa questão de ter a cultura da empresa, né, o propósito bem claro. Vocês sempre me alertaram, acho que agora já está no momento de você contratar alguém para isso. E a gente, às vezes, de fora, assim, você dentro do negócio, você não consegue visualizar, né? E outra pessoa tendo um mentor por fora, né, te orientando no qual seria o próximo passo para você ter o crescimento. Falam que o ideal sempre é a gente olhar a empresa como se você não fizesse parte dela, né? E ver o que está precisando, você conseguir enxergar. Só que na prática é difícil. Encurta, né? Você ter alguém te orientando da forma correta ali, de fazer que eles já vivenciaram aquilo, já passaram, já viram como é uma melhor alternativa, encurta muito nossos passos para o crescimento, né? Perfeito. Sensacional, Priscila. Assim, muito legal estar falando dessa formação de equipe, porque é aquilo que a gente comenta dos rounds, né? Chega uma hora que você teve um crescimento, depois você tem um outro crescimento e aí você precisa alavancar mais tempo. E é muito legal isso que a gente contrata porque cresceu, não porque não vou contratar para crescer. Então, depois que cresceu, aí sim que agora você tem uma maior confiança em contratar mais gente, tem mais gente podendo te apoiar nesse processo. E você falou também da parte de cultura, que a gente bate muito na tecla também. Precisa formar um time que está unido em prol da mesma missão. Então a gente fala construir uma marca de valor, vai desde os clientes e também vai pelo time, porque o time é o nosso cliente interno. É ele que vai estar em contato direto com os nossos clientes, então o time tem que estar vibrando na mesma sintonia que o dono e que todo mundo, que aí a coisa começa a alavancar mais, né? E muitos, por exemplo, quem é médico, assim como eu, sabe que muitas vezes o paciente ele vai ficar muito mais tempo com a minha equipe do que comigo. Perfeito. Então, tanto nesse preparo, ali na recepção, no preparo da anestesia no pré-procedimento. Então, o contato comigo muitas vezes é mais rápido. Então, se você tem uma recepcionista que não atende bem, né? Então, e isso tudo é marketing. Não adianta você preocupar com as curtidas que você tem no Instagram, se a pessoa chega na sua clínica e aí demoram para responder o WhatsApp, se ela é mal atendida, né? Então, isso tudo é muito importante. E a gente, né, melhorou muito essa visão como um todo ali com vocês. É perfeito, Priscila. Assim, bateu num ponto fundamental ali, porque às vezes a gente está tão preocupado em ter mais seguidor, mais gente vendo, eu preciso ter autoridade, etc., e esquece do que de fato vai dar resultado, e às vezes faz todo um trabalho e aí morre na praia, né? Ou seja, tem um atendimento lento, um atendimento robotizado, copiando e colando textão, tomando bolo, várias coisas ali onde você acaba não dando a importância devida e o resultado escorre pelos dedos. Comenta um pouco para mim dessa parte do treinamento mesmo, porque quando eu às vezes eu vejo clínica e médico, ele diz, cara, não tenho tempo nem para respirar, quanto mais parar para treinar alguém da equipe, até porque tem um valor hora muito alto do trabalho de vocês, e cada hora que você deixa de atender alguém, tipo, teoricamente tem um faturamento menor. Cada vez que eu dedico mais tempo na parte estratégica, mais a minha hora vale. Hoje em dia, eu tenho 2 períodos na semana que são voltados para a questão de gestão, de gravação de conteúdo. Então, assim, isso não pode ser aquela coisa ali na correria. Então, você tem que fazer um conteúdo voltado para a sua cliente ideal, que conecte ela. Você tem que pensar as estratégias que você vai estar utilizando para atrair o paciente que você quer, né? E a forma que você vai fazer de investimento. A vida inteira, assim, desde o início, né, do que eu tenho no Instagram, eu botava valor para investir em gerenciador de anúncios e tal. No início, era uma coisa assim, que você colocava, vinha aquela quantidade de seguidores. Depois de um tempo para cá, se você colocar, o retorno é menor, né? Então, assim, você tem que saber o que você vai colocar ali. Adianta, por exemplo, eu investir no anúncio para um procedimento que eu não realizo ou que eu não gosto de realizar, eu vou estar indo contra o que eu quero para mim. Então, assim, meu conselho realmente você tem que ter pelo menos uma manhã para a sua equipe receber bem, treinar ela. E, às vezes, a gente acha que é óbvio as coisas, e não é. Então, assim, a pessoa, ela tem que saber o que para você é importante, o que você acha que seria legal de atender, o que não seria. Então, tudo, à medida que você vai estruturando, vai fluindo e tem que botar tempo. Hoje em dia não existe mais essa questão da medicina sem você focar no marketing e muito além do marketing externo do Instagram, que já é o óbvio, mais um atendimento diferenciado. Se você não busca fidelizar o seu paciente e oferecer algo a mais,
né, você vai cair na concorrência de preço, né? Então, assim, que não é interessante. Aí você vai trabalhar muito mais para conseguir ter uma boa qualidade de vida, né? Então, é muito gostoso você, né, prestar uma medicina que seria dos sonhos, né? Que você ter aquele tempo para conversar com o seu paciente, de ouvir ele, prestar um bom atendimento ali para ele. É horrível que às vezes a gente tem que, em alguns atendimentos, tem que fazer um atendimento muito rápido para dar conta ali da demanda. Então, eu gosto muito, a minha vida inteira eu quis isso, de ter um tempo, eu gosto de ouvir o meu paciente, eu gosto de conversar com ele, só que isso só é possível se eu trabalhar o crescimento da minha clínica ali como empresa para poder oferecer, né? Então, eu tenho que ter condições de prestar esse bom atendimento. Perfeito, Priscila. Muito legal isso, assim, você deixa muito claro que é muito mais rentável você parar alguns horários e treinar bem a sua equipe, focar no estratégico, vai ter um resultado muito melhor do que ficar com a agenda cheia de segunda a sexta, sem um horário para respirar, atendendo um atrás do outro e, às vezes, como você disse, sem ter a qualidade de atendimento. É claro, né? Por que isso acontece? Onde está a mágica? A mágica está que você atende pacientes que têm um valor agregado mais alto, você consegue focar naquilo que de fato você quer atender, porque o estratégico vai permitir com que você tenha uma maior assertividade no tipo de paciente que você vai atrair. Isso faz com que a rentabilidade da clínica como um todo seja muito maior. Senão você não sai do lugar, né, Evandro? Cada vez você vai atendendo igual uma louca mais, só que aí você fica num ciclo vicioso que aí você não consegue sair. Então você precisa, e a gente, né, eu sou esposa, eu sou mãe, né, eu trabalho, eu sou empreendedora, né? Então, assim, a gente precisa de ter um tempo e a medida, né, que seja ali saudável para você ser feliz, né? Para você ter uma vida boa em todos os pontos, ter um trabalho agradável e um crescimento ali da família, de outros negócios, tá? Então, isso é muito importante. Perfeito, Priscila. Maravilhoso. Que bom você comentar sobre isso, porque de fato né? Todo esse trabalho na clínica, a profissão, ela é maravilhoso, traz muita satisfação, mas também ela serve como um ponto de apoio para que você possa realizar os seus sonhos pessoais, né? Ter tempo para a família, sim, poder viajar, curtir também, porque as coisas têm que estar andando bem para poder tudo ficar mais leve, né? Sensacional, Priscila. Eu acho que quem nos ouviu até aqui, tenho certeza que tirou bons insights para poder aplicar, mesmo quem está na área da medicina ou você está em outro setor e está aqui ouvindo. Parabéns também, porque como a Priscila comentou, a clínica ela é uma empresa. Tem outras empresas que vão ter práticas onde a gente pode aprender e poder melhorar o nosso negócio e vice-versa. Parabéns demais, Priscila, pelo amadurecimento, pelo crescimento. A gente fala o crescimento no resultado, ele é uma consequência do trabalho bem feito. Então, para mim, o principal mérito é pelo tudo que foi feito antes, o resultado é uma consequência, né? Se quiser deixar um recado final para quem nos escuta, agradeço bastante. Não, seria principalmente para quem, né, tá ali namorando a Codirect, né, na dúvida. Então, assim, se é um momento, na verdade, que você está disposta a fazer algo de diferente na sua vida, se você quer gerar um resultado diferente do que você faz, né? Então, assim, eu acho que é válido avaliar sobre a questão da mentoria, porque, assim, você encurta o passo quando você tem alguém ali te auxiliando. E, realmente, vocês auxiliam não só nessa questão de marketing, de conteúdo, de qualidade, mas ali na clínica, crescimento da clínica como um todo. Então, acho que é válido da pessoa pensar se ela está nesse momento, se ela vai se dedicar, porque tem que ter muita dedicação e ser muito focada para conseguir alcançar bom resultado, né? Então, se a gente não se preocupa em diferenciar, eu acho que a gente sempre fica um passo atrás. E o marketing já passou da hora de fazer um marketing de qualidade, de não ficar essa coisa de revista, né? Essa coisa tudo padrão. Né? A gente brinca isso, que eu comecei Reels, né, de uma forma precoce, e isso me ajudou a diferenciar, porque estava todo mundo colocando a fotinha de post. Então, enquanto as pessoas estão fazendo uma coisa que agora está virando comum, você tem que fazer algo fora do comum, né? Tem que sair do senso comum. E isso é muito importante. E uma mentoria ajuda a gente a ter uma visão, né, do próximo passo, para não ficar ali para trás, né? Maravilhoso, sensacional, Priscila. Ainda é o começo de uma linda história, está só começando as coisas, então parabéns mesmo.
estendo os parabéns para todo mundo da equipe e tenho certeza que muito do resultado passa pelas mãos deles. A gente não faz nada grande sozinho. Então, mais uma vez, parabéns para vocês e estamos juntos. Obrigadão, todo mundo está assistindo aí. Espero que se sinta inspirado a fazer diferente. Muito obrigada aí a todos pela atenção e muito obrigada a vocês aí pelo suporte de sempre. Valeu, Priscila.